Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 21. Vamos ler do 1 ao 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos estes, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobejava, mas essa da sua pobreza deu todo o seu sustento. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, vai falar que o Senhor Jesus, estava ali, olhando para eles, olhando para aquele povo ali que estava lançando, ali as suas ofertas. E hoje, nesse dia, não é diferente na minha e na tua vida. Por quê? Porque o Senhor olha para nós. O Senhor, Ele nos vê. O Senhor vê, as nossas atitudes. O Senhor vê a intenção do nosso coração. E aí Ele fala, para os seus discípulos. Creio eu, que aquela pobre viúva, tinha lançado ali, aquelas 2 pequenas moedinhas e era mais, do que todos aquele dinheiro que aqueles ricos ali tinham lançado ali dentro. Por quê? Porque a palavra do Senhor está falando, que eles lançavam ali, do que lhes sobejava, do que não ia lhe fazer falta. Mas aquela viúva, a palavra do Senhor vai falar, que aquelas 2 pequenas moedinhas, que ela lançou ali, era todo o seu sustento. Era o que ela tinha de melhor ali para oferecer ao Senhor. Ela ofereceu. E o Senhor fala, conosco esse dia, nessa manhã. Será que nós temos, feito igual essa viúva aqui, dado o nosso melhor para o Senhor, dado a nossa primícia, ou nós tem feito, como aqueles ricos, dado ao Senhor só o que a gente não quer mais, o que não vai nos fazer falta. Porque, irmãos, se a gente for parar, para refletir, a nossa vida, ela é um meio que como é que fala? Meio que mecânica, a gente passa o dia, fazendo muitos afazeres. Outras horas a gente passa o dia ali, rolando ali a telinha do celular. E aí, tem hora que a gente até lembra, eita, hoje eu nunca tirei um tempinho de oração, hoje eu nunca tirei um tempinho, para a palavra. Mas aí continua, rolando a telinha ali do celular. E quando vamos, buscar o Senhor, quando buscamos, que às vezes deixamos de lado, 5 minutos, no máximo 10, não sei nem se chega a 10, Então o Senhor nos chama, a sermos, igual aquela viúva. Por quê? Porque ela lançou ali, tudo que ela tinha ali diante do Senhor. Ela não deu ali o que não ia lhe fazer falta. Ela não fez ali, de qualquer jeito, como a gente faz muitas vezes. Muitas vezes passamos o dia todinho ocupado com outras coisas. Quando vamos orar ao Senhor, é 5 minutos e já estamos ali, quase dormindo. Às vezes pegamos, na Bíblia para ler, já vamos tão esgotados, já vamos, já deixamos aquele tempo ali para o Senhor que a gente já nem aguenta mais, que a gente já tá com sono, já quer dormir, nem consegue ler mais, um capítulo todo. Começa a ler e não dá conta e já dorme. Por quê? Porque estamos, deixamos o Senhor para a segunda chance, para depois. Estamos deixando, o Senhor para depois. E aí, irmãos, não conseguimos dar, o nosso melhor para o Senhor.
porque não tiramos, né, aquele tempo de excelência, a nossa primícia para o Senhor. Porque primeiro, né, tem que ser para o Senhor. E depois, né, para coisas que não vão acrescentar. Mas a maioria das vezes a gente damos o nosso maior tempo, né? A nossa primícia é aquilo, né, que não vai nos acrescentar em nada muitas vezes, né? E deixamos o Senhor em segundo plano. E deixamos sempre o Senhor para depois. É por isso que o Senhor fala aqui, né? Dessa oferta aqui dessa viúva. Porque essa viúva, né, entregou ali, se entregou ao Senhor. Ali, sabe, com tudo que ela tinha mesmo de melhor ali para oferecer ao Senhor. Mas aqueles ricos ali, o Senhor fala, né, que ele deu, né, do que sobejava a eles, né, do que não ia lhes fazer falta. Por isso que eles lançavam ali, né, de todo jeito, porque não ia lhes fazer falta. E aí chamou a atenção do Senhor essa viúva com essas 2 moedinhas. E o Senhor fala comigo e contigo essa manhã. O Senhor, ele nos vê, assim como ele estava ali, né, observando aquele povo ali, né, ofertando. O Senhor observa a mim, o Senhor observa a você. E o Senhor vê, né, quando estamos entregando o nosso melhor para o Senhor. O nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. O nosso melhor tempo ali de oração, o nosso melhor tempo, né, de palavra. O Senhor vê. E o Senhor vê também quando estamos, né, deixando Ele em segundo plano. Passando o tempo todinho fazendo coisas, né, fazendo os nossos afazeres muitas vezes do dia a dia, que poderíamos tirar, né, um tempinho ali para o Senhor também, um tempo de excelência para o Senhor. Mas muitas vezes não. Damos o nosso pior para o Senhor. Que é aquele tempinho ainda corrido ali, já pensando que tem que fazer tantas coisas, né? Então, irmãos, o Senhor chamou a minha atenção aqui nessa palavra, né? Como muitas vezes, né, nós deixamos Ele em segundo plano e Ele nos observa e Ele nos vê. Então, que nesse dia, né, que venhamos refletir aqui nessa palavra de Lucas, né? Lucas 21, do 1 ao 4, né? Que venhamos refletir, né? E pedir, né, ao Senhor que nos ajude, porque não é fácil não, irmãos. Nós vamos deixando, né, o Senhor para depois, deixando para depois, deixando para depois. Quando vamos ver, né, não estamos nem orando mais direito. Mal lemos um capítulo, né, no dia, quando lemos, né, um capítulo da Bíblia, né. Não estamos tirando, né, o nosso melhor, a nossa primícia para o Senhor. Então, irmãos, que nesse dia venhamos refletir, né, e mudar de atitude, né, e começar a dar o nosso melhor para o Senhor, porque Ele nos vê, Ele nos observa. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para a nossa reflexão nesse dia hoje. Vamos orar. Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alerta a cada dia. Obrigada porque o Senhor, sabe, nos levantou. Se dormimos, né, acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Nos ajude, Senhor, a dar o nosso melhor para o Senhor, porque se estamos de pé, Senhor, é o Senhor quem nos levantou, é o Senhor quem nos ajudou, Pai. Obrigada pela nossa família, obrigada pelos Teus livramentos, obrigada pelo Teu cuidado. Pai, também eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação. Que o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade do Teu Filho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.